Agora eu vou trazer para que nós possamos observar 2 julgados do Superior Tribunal Militar trabalhando com o crime de deserção. O primeiro deles, e aqui a gente vê a contagem do prazo, veja, é uma apelação, consta da denúncia que no dia 24/11 de 2017, o acusado ausentou-se sem licença do expediente da organização militar. Veja que interessante, doutor e doutora. Nesse exemplo aí, no dia 24/11, se estabeleceu a data da falta. Então, nós vamos verificar como é que eu começo a contar a deserção. Aqui é interessante, né? Nós vamos começar a contar a deserção da seguinte maneira. A 0 hora do dia seguinte, aquele em que se verificar a falta injustificada, é o primeiro dia, depois, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo e 8º dia. Até aqui o 8º dia, ele é desertor? Não, ele é um mero ausente. Dia 24 é a data da falta, então a 0 hora do dia 25 é o primeiro dia, dia 26, 27 é o terceiro, 28, 29, dia 30 é o 6º dia. Mas o mês de novembro tem apenas 30 dias, ok? Então o dia 1º é o 7º dia e dia 2 de novembro é o 8º dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse período ele é um mero ausente. Quando é que se consumou a deserção? A deserção, nesse exemplo, vai se consumar no dia 3 de dezembro do ano lá, que me parece que é 2018. Vai se consumar no dia 3 de dezembro. Essa é a data da consumação da deserção. Observe, determinei a data da falta a 0 hora do dia seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mero ausente. Deserção no dia 3 de dezembro. Vamos ver como é que ficou o julgado? Porque o julgado vai nos ajudar a entender como é que esses elementos se dão. Veja, consta da denúncia que no dia 24/11, o ano era de 2017, não 2018, o acusado se ausentou sem licença do expediente da organização militar em que servia, comando do Grupo de Segurança e Defesa da Ala 11, localizado no estado do Rio de Janeiro, e permaneceu ausente por mais de 8 dias. Em síntese, aduziu que em 3 de dezembro completou-se a contagem dos dias para efeito de elaboração do termo de deserção e o réu permaneceu ausente até o dia 15 de maio, mas no dia 3 de dezembro foi a data aqui estabelecida como o momento em que se consumou o delito de deserção, que nesse caso é a data que nós colocamos no nosso quadro, 3 de dezembro. É assim que fazemos a contagem do prazo nesse caso. E ali, olha que interessante, permaneceu ausente até o dia 15 de maio, quando se apresentou voluntariamente, submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e reincluído às fileiras da Força Aérea Brasileira. No que toca à materialidade, olha o que o STM disse. O Superior Tribunal Militar disse que é crime formal. Você viu que a maior parte da doutrina diz que é crime de mera conduta. O STM diz que é crime formal. Não possui resultado naturalístico. A sua consumação é evidenciada pelo transcorrer do prazo de graça sem a apresentação do réu. Esse é o posicionamento do STM. Olha outro julgado. Narra a denúncia que no dia 11 de agosto de 2017, o apelante ausentou-se sem autorização das dependentes do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Bagé. Opa, 11 de agosto de 2017? Qual que é a data da falta, meu colega? A data da falta é dia 11 de agosto, a 0 hora do dia seguinte. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nesse segundo exemplo, quando é que se consuma a deserção? Nesse segundo exemplo, no dia 20 de agosto. Nesse segundo exemplo, a deserção se consumou aqui, em 20 de agosto. Vamos ver como é que ficou o julgado?
Disse lá o julgado. Ausentou-se no dia 11 de agosto e consumou-se o delito em 20 de agosto. 20 de agosto? Sim, em 20 de agosto foi o momento da consumação do delito, tendo sido lavrado o tempo de deserção e procedida a sua exclusão do serviço ativo do Exército. Salientou que no dia 18 de agosto, enquanto ausente, o réu foi avisado que suas faltas poderiam configurar o crime de deserção. Agora veja, a autoria é clara e confessa no que toca à materialidade por se tratar de delito formal. Você viu que eu disse mais uma vez que a doutrina costuma entender esse crime como um crime de mera conduta, mas a jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem apontado para um crime formal, aquele que não possui um resultado material, um resultado naturalístico, mas eu tenho um resultado jurídico. Sua consumação é evidenciada pelo transcorrer do prazo de graça, sem a apresentação do acusado. Para ver se entendemos tudo que foi tratado aqui da maneira mais adequada, vamos fazer algumas questões. Vamos a elas. Qual a técnica que nós vamos adotar aqui? A técnica é a seguinte. Você vai parar o vídeo, responder a questão e logo em seguida verificar se a fez corretamente. Eu já vou começar, mas sempre que eu mudar de questão, se você adotar essa técnica, você consegue fazer junto comigo. Então vamos lá. No dia 1º de novembro de 2007, o soldado PM, faltando por gosto, não compareceu ao serviço de telefonista na sala de operações do batalhão, previsto para início às 22 horas e término às 4 horas do dia seguinte. Olha, ele não compareceu no dia 1º, que era o dia em que o serviço começava, mas o serviço terminava no dia 2. Então, qual que é a data da falta? O dia 1º ou o dia 2? O dia 2. Porque esse é o critério que nós adotamos. Então, como é que você estabelece a contagem do prazo? A 0 hora do dia seguinte, aquele em que se verificar a falta injustificada do militar. Deixa eu te dar um outro detalhe. Eu vou te falar um negócio aqui, mas eu quero que você tome muito cuidado com o que eu vou te falar, para que você não corra o risco de interpretar de maneira equivocada. Então, observe o que eu vou dizer, mas tome cuidado. Existe um cálculo, uma fórmula matemática para você calcular deserção. A fórmula matemática pode ser essa aqui, ó. DF mais 9 é igual a X. O que significa o meu DF mais 9 é igual a X? Data da falta mais 9 é igual à consumação da deserção. Data da falta mais 9 é igual à consumação da deserção. Vamos pegar isso aqui. Data da falta, dia 11 mais 9 é igual a 20. Qual que é a data da consumação da deserção? É dia 20. Olha, funcionou direitinho. Qual é o problema dessa minha fórmula matemática? O problema é o seguinte. Se o mês tiver 31 dias, você vai ter que subtrair 1 no momento da consumação. Se o mês tiver 30 dias, vai funcionar certinho. Olha isso aqui para você ver. Data da falta, 24 mais 9. 24 mais 9 é igual a 33. O mês tem apenas 30 dias, a consumação é no dia 3. Está aqui, ó, 3 de dezembro. O problema é quando o mês tiver 31 dias. Aí você tem que tirar um dia para a consumação da deserção. Nesse exemplo que a gente está trabalhando, a data o início do turno é dia 1º e o término é dia 2. 2 é a data da falta. Vamos jogar na nossa fórmula? 2 mais 9 é igual a 11. Quando se consumou a deserção? No dia 11. Quando é que essa deserção começou a contar? No dia 3. Dia 2 é a data da falta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o dia 10 ele é um mero ausente. No dia 11 ele é desertor. Essa fórmula não funciona se tiver que passar de um mês para o outro e se aquele mês, que é o mês do cometimento do delito, tiver 31 dias. Ela não vai funcionar, ou então você vai ter que chegar lá no final e subtrair um dia. Tome cuidado com isso. Mas vamos verificar aqui a nossa questão. Diz ela, como a data da falta a gente já estabeleceu, é o dia 2. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta quanto ao momento de início da contagem dos dias de ausência e da lavratura do termo de deserção
nesta ordem. Então ele quer saber qual é o dia que começa a contar a ausência. A 0 hora do dia seguinte. A data da falta foi no dia 2, a 0 hora do dia 3. Então eu elimino essa aqui e elimino a alternativa B. A e B, que diz que começa a contar do dia 2. Não, dia 2 é a data da falta. Se dia 2 é a data da falta, quando é que vai se consumar a deserção? Data da falta, 2 mais 9, dia 11. É aqui que consumou a deserção. Olha na letra C. A partir da 0 hora do dia 3 começa a contar? Sim. E quando é que se consumou a deserção? A partir da 0 hora do dia 10? Não. A partir da 0 hora do dia 11. Letra D. A partir da 0 hora do dia 3 começou a contar a deserção. A partir da 0 hora do dia 11, ela se consumou. Ali que vai fazer a contagem dos dias de ausência e a lavratura do termo de deserção. Essa é a resposta que nós estávamos procurando. Espero ter ficado bastante claro. Mas vamos a mais uma, para ver se ela nos ajuda. Uma outra questão. A deserção está tipificada no Código Penal Militar da seguinte forma: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve, do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Qual dentre as opções a seguir está coerente com a pena determinada no Código Penal Militar para este comportamento inadequado? Veja, essa questão não é tão simples como ela pode parecer, porque eu tenho que saber qual é a pena. A pena é de detenção. Ok, todas as alternativas dizem para mim que é detenção. Mas qual é o intervalo? De 6 meses a 2 anos. Então não é a letra A. De 2 a 8 meses? Não. Letra B. De 2 a 4 anos? Não. É de 6 meses a 2 anos. Letra D, C. De 3 meses a 1 ano? Também não. Letra D. De 6 meses a 2 anos. E se for oficial, a pena ainda é agravada. Então isso aqui é um conhecimento que você tem que obter fazendo a leitura, mais de uma vez, do tipo penal. Do contrário, não tem como responder questões desse tipo, dessa natureza. Vamos a mais uma, para ver se nós estamos bem. Essa aqui é para a Marinha, quadro técnico, primeiro tenente. Uma praça da Marinha do Brasil, que serve em organização militar em terra, foi licenciada às 17 horas do dia 1º e deveria regressar às 8 horas do dia 2 do mesmo mês. Olha, foi licenciado no dia 1º e deveria voltar às 8 horas do dia 2, tendo deixado, no entanto, de fazê-lo. Como é que eu calculo a deserção? Data da falta mais 9 é igual a x. E isso se não for virar um mês para outro mês que tenha 31 dias. Não é o caso aqui. Qual é a data da falta? É o dia 1º? Não. É o dia 2. 2 mais 9 é igual a 11. Quando é que se consumou a deserção? No dia 11. Tendo deixado, no entanto, de fazê-lo. De acordo com o Código Penal Militar, a deserção será consumada em que dia do referido mês? No dia 11. Aí fica fácil para eu fazer, ou então eu posso colocar num quadro como esse, colocando dia a dia, e consigo estabelecer a consumação da deserção. Essa é uma maneira também de se fazer. Você pode tentar para consolidar seu entendimento. Veja essa aqui. Assinale a alternativa correta. O que nós queremos é a alternativa correta sobre a conduta consistente no crime de deserção após analisar os itens a seguir. Vamos à letra A. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 10 dias? Não, né? Por mais de 8 dias. Letra B. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve do lugar em que deva permanecer por mais de 5 dias? Não. Letra C. Por mais de 2 dias? Não. Letra E. Por mais de 4 dias? Não. Letra D. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. É essa a resposta que nós estávamos procurando. Essa é mais simples, essa é mais fácil de fazer. Vamos a mais um. Chegamos a essa questão. Marque a alternativa correta. É o que nós estamos procurando. Em relação ao crime militar em tempo de paz previsto no artigo 9º. Aí você vai dizer para mim assim, mas eu não estou vendo isso agora. Tá, mas a gente não precisa necessariamente. Veja, letra D.
Será da competência, nós vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra D. Será da competência da justiça comum julgar o policial militar da ativa que praticar crime doloso contra a vida, tendo como vítima outro policial militar na mesma situação? Não. Será da competência da justiça comum julgar policial militar que tenha praticado crime doloso contra a vida de civil. Se for crime doloso contra a vida de outro militar na mesma situação, outro militar também da ativa, é a justiça militar que vai processar e julgar. Nesse caso, não será a justiça comum, porque ambos são militares da ativa. Vamos na letra C. Os crimes de homicídio e lesão corporal previstos no Código Penal Militar são considerados crimes militares próprios? Homicídio está no Código Penal Militar no artigo 205 e no Código Penal Comum no artigo 121, com igual definição. Lesão corporal está no Código Penal Militar no artigo 209 e no Código Penal Comum no artigo 129, com igual definição. Homicídio e lesão corporal não são crimes militares próprios, são crimes impropriamente militares. Crimes impropriamente militares. Então a letra C não pode. Vamos na letra A. A situação de ativa, reserva ou reformado militar é relevante para definir se o crime é ou não militar? Ora, nós temos que pensar isso com um pouco de cautela. Primeiro vamos dar uma olhada na letra B. Os crimes de motim e deserção são considerados crimes militares impróprios? Eu quero te perguntar, o crime de deserção é crime militar impróprio? Não. Crime de deserção é crime propriamente militar. E o crime de motim, que está no artigo 149 do Código Penal Militar? Propriamente militar. Então a pergunta é, crime de motim e deserção são crimes militares impróprios? Não. São crimes propriamente militares. Então o que sobrou para nós? A alternativa A. A situação de militar da ativa, de militar da reserva ou reformado é relevante para definir se o crime é militar ou não. Sim. Porque no artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, fala dos crimes militares praticados por militares da ativa. No artigo 9º, inciso 3 do Código Penal Militar, vai tratar das poucas hipóteses em que o militar da reserva ou reformado pratica crime militar. Então, a condição de militar da ativa, da reserva ou reformado é, de fato, relevante para podermos definir se estamos diante ou não de crime militar. Resposta correta nessa questão é a alternativa A. É relevante para esse fim. Com essa questão, eu encerro aqui a explanação sobre crime de deserção propriamente dito no artigo 187 do Código Penal Militar. Espero te encontrar em outro vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça comentário. A gente se vê em um outro momento. Até breve.